O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos iniciando não apenas o nosso dia, mas na celebração de ontem iniciamos mais uma semana da Páscoa, quinta semana do tempo pascal. Jesus é o centro deste tempo, claro, o Cristo ressuscitado. Jesus venceu a morte, não nos esqueçamos disso. Na quinta semana, que nós possamos lembrar isso do fundo do nosso coração e testemunhar o ressuscitado com toda a força da nossa vida, com toda a nossa fé. A oração da coleta que nós rezamos antes da liturgia da palavra, ela é muito propícia para o momento em que todos nós passamos. Eu sei que muita gente está desanimada. Mais uma semana, padre, dentro de casa. Mais uma semana passando dificuldades. Mais uma semana de enfermidades. Mais uma semana, muitas vezes, de fome. Mas a palavra de Deus deve ser o nosso guia, o nosso norte. A palavra de Deus deve, sim, nos orientar. Por isso, a oração da coleta, ela nos chama muita atenção no dia de hoje. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, não é? Na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E essas alegrias nós encontramos no anúncio do Cristo ressuscitado, no anúncio da palavra de Deus, no testemunho de Jesus dentro da nossa própria vida, dentro do nosso próprio coração. Por isso que na instabilidade da sua vida, diante dos seus medos e incertezas, nós possamos correr juntos ao encontro de Cristo, porque Ele verdadeiramente é o nosso guia, o nosso único guia, o nosso único pastor. Anunciar o Evangelho é a nossa missão, missão de todos os batizados. É conduzir toda a glória, não para nós, mas para Deus. Como nós acabamos de ouvir no Salmo responsorial. O Senhor, Ele criou tudo, Ele nos deu a terra. O Senhor que está no céu. O Senhor que faz deste chão o seu escabelo, lugar onde Ele estende os seus pés e repousa as suas pernas. Deus nos deu tudo de presente, por isso o centro da vida é Deus. O homem é o centro da criação, mas existe alguém maior do que nós, alguém que nos criou, alguém que nos gerou, alguém que nos deu a vida, e como dizia Santo Tomás de Aquino, este motor primeiro é Deus,
esta engrenagem primeira que criou tudo e nos deu de presente e nos colocou como centro do mundo, da criação, é o Senhor, é o nosso Deus. E por onde nós passarmos, nós possamos evangelizar. Nem sempre com palavras, como dizia São Francisco, somente quando necessário. Porque muitas vezes o evangelho que as pessoas podem querer ver seja simplesmente a nossa própria vida, a nossa conduta diante desses momentos de instabilidade. Mas, Padre, eu sou humano, é claro. Nós somos humanos, nós somos gente. Nós que trabalhamos aqui na televisão também somos humanos, sabia disso? Passamos pelas mesmas situações que você em casa também passa. Pelas mesmas incertezas. Nós também passamos pelas mesmas instabilidades, afinal de contas, estamos no mundo, mas não somos dele. Estamos no mundo, mas não somos dele. Por isso, não permitamos que as instabilidades da vida, do mundo, arranquem de nós esse tesouro que é Cristo Jesus. Anunciar o Evangelho, já dizia São Paulo na primeira carta aos Coríntios, não é glória para mim, mas antes uma necessidade que me foi imposta. Eu necessito falar de Deus. Eu necessito anunciar Jesus. Porque é isso que me traz realização, porque esta é a minha vida. Jesus mesmo dizia, como posso dizer, Pai, livra-me desta hora, quando fazia alusão à cruz, se foi para esta hora que eu vim, não é verdade? Como posso dizer, Pai, livra-me de acordar cedo, de celebrar a missa, se é esta a minha vida, se foi para isso que o Senhor me criou, se foi para isso que o Senhor me ordenou. Mas que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus. E foi isso que nós cantamos no Salmo responsorial, no Salmo 113. Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao vosso nome, porém, seja a glória. Nós precisamos reaprender a pregar a palavra de Deus. Talvez o que eu diga aqui você não escute em nenhuma outra televisão católica, mas é verdade. Nós precisamos reaprender a pregar Jesus Cristo. Ele é o centro da vida. Ele deve ser o centro da nossa pregação. E é fato, meu irmão, minha irmã, que existem hoje muitas pessoas querendo receber a glória de Deus. Existe muita gente querendo receber a glória que pertence ao Senhor. Não podemos nos esquecer da nossa vocação. Assim como Paulo, Barnabé, os discípulos, mesmo em tempos de perseguição, anunciavam o nome de Jesus e se alegravam pelos males que muitas vezes recebiam dos homens, a perseguição, a prisão, mas o coração deles estava sempre ávido, cheio de alegria, porque eram fiéis ao Senhor. Precisamos sim resgatar a premissa, evangelizar por amor. O mensageiro, ele não pode ser maior do que a mensagem, porque a mensagem é Jesus Cristo, é a boa nova, é o Evangelho. Como pregavam Paulo, Barnabé, como nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. A mensagem é Cristo Jesus. É claro, o Senhor cuida de nós. Em Mateus, no capítulo 10, versículo 10, diz assim: o trabalhador, ele é digno do seu salário, ele é digno do seu sustento, mas não pode querer tomar o lugar do seu Senhor. Porque Deus é a razão de tudo. E hoje nós percebemos muita gente querendo tomar o lugar de Deus, receber a sua glória e todo o seu louvor. Muitos homens e mulheres caíram. Deus me ajude a não cair nisso. Na sedução da fama, no desejo de estrelato, na vaidade,
na sede de reconhecimento, quiseram se tornar mais importantes do que a própria mensagem do Santo Evangelho. E aí nós ligamos a televisão, nesse tempo de quarentena, e ficamos muitas vezes assustados com aquilo que nós vemos, porque nós nos deparamos com a criação de personagens que falam de Jesus, personagens que falam de Deus. Nos colocamos diante da venda de uma imagem totalmente desnecessária. Aventureiros que não cantam nada e querem gravar CD. Já ouviram isso? Senhor, às vezes a gente ouve e fala, meu Deus, mas quem disse que aquela pessoa canta? E tem CD gravado. Misericórdia de quem escuta, não é? Mensageiros que se vestem de cowboys, de roqueiros, que fazem uso de microfone de ouro dourado. Será que isso é necessário para falar de Jesus? Eu acho que não. Será que tudo isso é para falar de Jesus? Ou muitas vezes para falar de si mesmos? Por isso, não a nós, Senhor, não a nós, mas que toda a honra e toda a glória sejam entregues unicamente a Ti, Senhor Jesus. O mensageiro não pode ser mais importante do que a mensagem do Evangelho. E é isso que nos ensinam hoje Paulo e Barnabé. É justamente isso, meu irmão, minha irmã. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículos de 5 a 18. Paulo e Barnabé criticam essa postura de endeusamento dos mensageiros de Deus. Eles realizaram um milagre. Um coxo lá, um homem paralítico, voltou a andar. E ambos foram tratados como deuses, não é? Como Júpiter e Mercúrio, porque realizaram uma grande obra, foram endeusados pelo povo, mas eles orientaram o povo de Listra e Derbe, cidades da Licaônia, por onde eles passavam. O povo dizia, os deuses desceram entre nós em forma de gente, e eles não se alimentaram disso, poderiam, mas não se alimentaram. Paulo e Barnabé gritaram à multidão, homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós. E vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Homens, que estáis fazendo? É preciso, amados, que nos libertemos destes ídolos que nos afastam da verdadeira fé, que roubam a nossa devoção, muitas vezes que devoram o verdadeiro dízimo. Nós somos homens como vós. Estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes a Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor, não a nós, Senhor, não a nós. Ao vosso nome, porém, toda honra e toda glória para sempre. No Evangelho segundo São João, nós continuamos no capítulo 14. Desta vez os versículos entre 21 e 26. E o contexto é justamente este. Acolher e observar os mandamentos da lei de Deus. Jesus continua o seu discurso de despedida após a sua ressurreição. Jesus continua orientando os discípulos, eu vou para o Pai. Quem me viu, viu o Pai, mas eu vou para o Pai. Mas não vos deixarei abandonados. E o Senhor nos fala, eis que o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos dará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O Senhor promete o Espírito Santo. O Senhor promete Pentecostes. O Senhor não vai nos deixar órfãos. O Senhor não nos deixou órfãos. Somos guiados agora por este Espírito
Que possamos dar abertura para que o Espírito Santo de Deus possa nos mover, trabalhar em nós, queridos irmãos e irmãs. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama, diz Jesus. Que hoje seja um dia de declaração de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde os mandamentos do Senhor. Padre, mas são tantos que eu nem muitas vezes decorei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso já é fundamental. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Que Deus nos ajude no dia de hoje a guardarmos a sua palavra, o seu amor e os seus santos mandamentos. Eu gostaria de falar um pouquinho mais, mas o nosso tempo já está adiantado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.